Da onde a gente parte, né, para chegar até aqui nesse segundo encontro aberto do Desconstruções, esse dia 24 de junho, da pergunta: "Quero ou não quero ser mãe?". Essa pergunta, ela me perseguiu, doeu muito de olhar para ela e investigar tudo que ela trazia por muitos anos. Por 4 anos eu convivi com essa dúvida durante esses 4 anos, porque dentro do meu relacionamento, o meu companheiro tinha muita certeza de que ele queria e toda vez que ele me perguntava, eu não sabia responder. E ele era o grande perguntador, mas várias outras pessoas também, né, familiares, amigas, tal. E eu me perguntava: "Tá, quero ou não quero ser mãe?". E comecei né, por que que eu não sei dizer isso? Por que que eu não sei responder? E essa pergunta me acompanhou antes da minha formação como arteterapeuta, enquanto eu me formava arteterapeuta, eu vivi esse processo de chegar em algumas investigações e me tornar mãe e me tornar arteterapeuta. E aí que as coisas do nosso aspecto pessoal e coletivo, eu vivi isso dessa mistura, né? Porque eu comecei a perceber nessa investigação sobre por que isso doía para mim, que isso doía para muitas outras mulheres, né? E aí a gente comecei a não me sentir mais tão sozinha. E aí a Vera Conelli fala isso, né? Não são os temas de pesquisa que perseguem, que a gente persegue, eles que nos perseguem. Então, esse tema da dúvida, do querer ou não querer saber, me perseguiu e eu quis contribuir com a vida de outras mulheres, também abrindo essa pesquisa para além da minha própria história. E quando a gente olha para isso, a gente pode pensar que tudo que dói na gente, muito provavelmente dói em muitas outras pessoas também. A gente só está precisando se abrir, se encontrar mais. Porque ao mesmo tempo que eu vivia essa dor muito grande, eu não via ninguém falando sobre essa dúvida. Ou tinha mulheres que, né, não, tem muita certeza, não quero muito, ou algumas que tinham certeza que não, e eu ouvia poucas, né, na minha rede, pelo menos, com essa dúvida. E fui percebendo, quando eu fui abrindo esses espaços, que ela é, sim, causa de sofrimento, de angústia, e ela é muito pouco relatada e pesquisada. Então, tem muitas pesquisas que falam sobre a saúde mental da mulher mãe, quando se torna mãe, mas poucas relatando o impacto na saúde mental dessa dúvida, né? Então, nessa pesquisa, fui aprofundando, né, entendendo que o tornar-se mãe, muito do que tu fala aqui é a perspectiva que a Vera Conelli traz no livro dela, o Manifesto Antimaternalista, em que ela traz, né, que o tornar-se mãe é uma construção simbólica e social que transcende o aspecto fisiológico, é para além do aspecto fisiológico do gestar e parir, e envolve significados que são múltiplos, paradoxais, a gente convive com ambiguidades e que impactam profundamente a vida das mulheres. Tanto que hoje eu entendo que só é possível falar no plural, as maternidades. A ideia de que existe um conceito do que é ser mãe, um conceito de maternidade, ela não faz o menor sentido se a gente vai olhar para a experiência de cada mãe e de cada pessoa que vive a maternidade. É tudo muito no singular. A gente se encontra em questões comuns, mas são experiências absolutamente individuais. Então, se elas são individuais, por que a gente está pegando significados que são coletivos e trazendo para a nossa vida antes de refletir como é que a gente traduz aquilo na nossa história? Isso vai configurando, assim, uma questão de um dilema silencioso, porque se não tem esse espaço para a gente refletir e elaborar o que isso significa na nossa vida, a gente não consegue muitas vezes encontrar pares na nossa família, amigas, com que também compartilhem dessa mesma dúvida ou dessa necessidade de traduzir o que esse conceito coletivo significa para si, a gente vai sofrendo sozinha, né? Não tem amparo. Eu vivi nesses 4 anos que eu investiguei esse tema, inclusive acompanhamentos terapêuticos que não eram abertos para a possibilidade. Uma situação de uma terapeuta, por exemplo, que ela queria me resolver para que eu formasse filho e para eu formasse família, que tipo, tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não queria seguir esse formato padrão. Então, essa abertura para que todas as possibilidades sejam realmente válidas, ter ou não ter, ter com companheiro, com companheira, sem companheiro, todas as possibilidades dessa maternidade que é totalmente plural das maternidades, falta repertório para a gente trocar com pessoas além das convenções sociais. Isso gera um impacto na saúde mental. Então, o ciclo gravídico puerperal, que é desde da gravidez até o puerpério, né, que é a fase pós o nascimento do bebê, ele hoje já é reconhecido como o período de maior risco de adoecimento psíquico na vida de uma mulher branca cisgênero na contemporaneidade. Para mim, isso significa que é um sintoma dessa falta de espaço para a gente conseguir elaborar, porque esse adoecimento psíquico que acontece muitas vezes depois do nascimento de uma criança ou durante a gravidez, ele tem
muitas vezes a relação com a quebra de expectativa, a frustração de uma idealização que existia e de que não é algo que se concretiza às vezes, desse trazer, não, ser mãe é isso, significa isso. É quando eu vou trazer aqui para minha história na prática, sem ter refletido sobre aquilo, a coisa não acontece. E isso é um dos fatores de adoecimento psíquico, além dos fatores fisiológicos, quando é a gravidez, né, o processo de maternidade por uma gravidez si própria, né? O sofrimento gerado por essa indecisão com relação ao desejo de ser mãe, ele mostra que tem uma necessidade, sim, da gente ajudar e possibilitar que as mulheres se conectem com seus desejos autênticos, porque esses desejos autênticos, aqui eu vou trazer umas palavras mais técnicas, assim, da arte-terapia, que eu acho que é importante a gente ter em vista também, porque a gente está aqui falando dessa manifestação do self. A manifestação do self é quando a gente entra em contato com os nossos desejos autênticos. E, segundo a visão junguiana da arte-terapia que a gente segue, esse é o objetivo da vida de cada pessoa, né? Conseguir manifestar, estar em contato com o seu self. A individuação, o objetivo de um processo terapêutico é essa individuação. Se a gente não faz essa reflexão sobre os significados pessoais, a gente não consegue, né, manifestar esses desejos autênticos. Então, é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa, estou indo na terapia para resolver um problema, para me livrar de uma dor. Estou sofrendo muito com um aspecto, eu quero me livrar daquilo. Enquanto a gente pode olhar o processo terapêutico como um desejo de manifestação dos nossos desejos, né? É mais do que se livrar de uma dor, é a gente ser íntegra, conectada com o que o caminho entre o sentir, desejar e expressar está alinhado. E aqui isso que a gente quer contribuir para que cada uma possa, né, se conectar consigo mesma, manifestar o seu self dentro do tema da maternidade. E aí, enfim, como eu já falei, né, a arte-terapia ela é uma aliada para iluminar esses medos, porque ela proporciona esse espaço seguro para a gente expressar os sentimentos complexos, ela despotencializa a carga emocional dos conteúdos que estão inconscientes. E aí, tá, beleza. Por onde que a gente vai pisar para chegar, então, nesse caminho, para apoiar vocês nesse caminho de conexão com os desejos autênticos? Entender, em primeiro lugar, contexto social, histórico, né, de gênero, raça, cor. Então, é muito fundamental a gente partir desse lugar. A dúvida sobre ser mãe, o desejo de ser mãe, ele é um assunto que pega as mulheres de pontos muito diferentes, né? Então, para o grupo, e aí a Vera, quando ela traz no livro dela, que é sensacional essa definição, né? O grupo considerado padrão ouro da maternidade, que é a mulher branca, cisgênero, heterossexual, casada, com recursos financeiros, adulto. Essa é a mulher para a qual a maternidade é o padrão ouro. Tudo, né, encaixa perfeito com essa história, ter filho, a realização toda da vida dela vem do filho, tem esse conceito do padrão ouro. Só que a gente não pode esquecer que isso é um recorte de cor e classe social, porque enquanto isso está acontecendo para grupos de mulheres pretas, homossexuais, não binárias, não monogâmicas, o próprio direito ao maternar e a descendência ainda está em disputa. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de estou em dúvida, de que lugar que eu estou em dúvida, que lugar que eu ocupo nessa sociedade, o que isso significa do meu lugar de origem, no meu lugar de fala, e entender também essa dúvida, o que ela está dizendo sobre o contexto em que a gente vive e que padrões a gente pode estar repetindo sem refletir sobre isso, olhando para esse contexto mais amplo, né? Quando a gente olha para por que é tão difícil, né, de decidir? Quais são as raízes deste lei? O que está em jogo nessa decisão? Porque quando a gente está diante de uma escolha, a presença de uma possibilidade de escolha devia existir. Só que quando a gente olha para o padrão da sociedade, que é maternalista, Vera, quando ele traz essa visão do maternalismo, que é a visão de que as mulheres são as principais responsáveis pela reprodução social. Então, quer dizer, se a sociedade entende que o papel das mulheres é a reprodução social, é ser mães, é ser cuidadora, e não valoriza esse trabalho, que possibilidade de escolha real existe se a gente não consegue se olhar de fora um pouco, né? Não consegue se retirar um pouco desse contexto para refletir, porque se eu assumo como verdade que não é o meu papel, minha maior realização é ser mãe, encontrar a realização unicamente na maternidade, será que eu estou conseguindo fazer uma escolha ou eu estou só me debatendo diante de um conceito que me aprisiona em um caminho único? Se a gente consegue entender que existe uma visão, o maternalismo é esse modo de enxergar, mas que nem sempre foi assim,
Nem sempre, historicamente, as mulheres foram as únicas responsáveis por todas as tarefas de cuidado que a gente exerce. Se a gente começa a olhar para além, a gente já começa a afrouxar um pouco essas possibilidades. Eu já começo a entender, poder perguntar, né? Quero ser mãe como, por quê, quando, que recursos, que condições, isso que a Gabriela trouxe, né? Que condições para a maternidade fazer sentido para mim? Eu não preciso comprar o pacote todo que é vendido como sendo o esperado, né? Então, o Manifesto Antimaternalista, como já deu para ver, é uma das grandes bases bibliográficas assim do nosso contexto aqui. As grandes contribuições, ele diferencia o processo de gestar, de parir e de cuidar. A maternidade é múltipla e ela pode ser uma maternidade só a partir da via do cuidado, sem a gestação e o parir, e vice-versa, assim, né? Ela diferencia também o cuidar de criar vínculo, a gestação de um corpo para a construção de um sujeito, que implica nessa criação de vínculo na subjetividade das pessoas envolvidas, da mulher envolvida, da saúde mental dessa mulher que está ali se implicando de fato se vincular com uma outra pessoa em formação. E ela traz muito essa dimensão política do cuidado, né? A gente olhar para a dimensão política do cuidado. Agora a gente está vendo aí a pauta da discussão da licença paternidade de 30 dias. Isso é uma pauta fundamental para qualquer mulher que reflete sobre o desejo de maternar e, na verdade, qualquer pessoa que reflete sobre o futuro das gerações. Os homens também serem chamados à responsabilidade de acompanhar e de se disponibilizarem para criar vínculo com essa criança por, no mínimo, 30 dias ali depois do nascimento. Então, a gente começa a olhar para essa questão para além só da nossa história, né? A gente, claro, tem as nossas dores, a gente valoriza, a gente olha, acolhe todas elas, mas a gente se coloca num contexto também. E ela traz muito essas questões dos marcadores sociais relacionados à nossa relação com a maternidade, que é algo muito fundamental para a gente entender o nosso ponto de partida. Um outro olhar que a gente traz muito no Desconstruções é o impacto desse desejo de ser mãe na realização da mulher, o deslocamento de importância que a gente pode fazer nisso na nossa vida, da maternidade como a nossa única possibilidade de expressão criativa. Essa é uma visão bem maternalista, né? A mulher é responsável por cuidar, criar os filhos, é a única realização, a principal realização da vida dela. Mas se a gente entende, como a Clarice Pinkola-Estés fala da criatividade feminina como uma força vital que abrange todas as áreas da vida, incluindo, mas não se limitando à maternidade, a gente entende que a gente limitar essa expressão criativa só à maternidade é algo que limita a expressão, a individuação, aquele processo que eu falei lá no começo da gente se tornar a gente mesma. Então é muito importante a gente refletir sobre isso para a gente poder, inclusive, abrir caminho para essa criatividade fluir em outras áreas da nossa vida. A gente também traz muito, como a gente está num contexto arte-terapêutico junguiano, as simbologias da maternidade, o arquétipo da grande mãe. O que significa esse arquétipo? Arquétipo é quando a gente fala de uma soma de experiências de várias pessoas em vários lugares do mundo. A gente tem os grandes arquétipos, grandes temas que tocam a uma grande parte das pessoas do mundo e de várias gerações. E a grande mãe é esse arquétipo que a gente vai falar muito, assim, né? O que significa simbolicamente essa relação da nutrição, do cuidado, conforme foi construído e vivido por muitas pessoas, e como a gente quer também partir dessa construção na nossa história. Então, exige um trabalho simbólico para a gente poder construir os nossos próprios significados. A partir dessa visão coletiva do que é vivido na sociedade, a gente pode pegar isso, traduzir para a nossa história, e quando a gente faz isso na nossa história, a gente também alimenta esse inconsciente coletivo de possibilidades para que outras mulheres vivam a maternidade ou não de outras formas também. Então, quando a gente se entende indivíduo e coletivo, eu vivencio isso de um jeito na minha vida, eu abro o caminho para que outras mulheres possam também refletir, também se expressar de outras maneiras, né? E aí, Morena Cardoso, que é uma terapeuta somática que eu admiro muito, ela fala, né, que a gente não expressa apenas o que aconteceu na nossa vida, a gente olhar para a nossa dor como algo que não é só nosso. A gente expressa a soma das experiências intergeracionais. Então, se a gente está aqui podendo discutir e refletir, as nossas antepassadas muito provavelmente não refletiram sobre isso. Quando fui conversar com a minha mãe, ela falou, Mari, que papo é esse de refletir ser mãe ou não? A gente nunca pode... Como assim? Eu casei e tive filho. Na verdade, eu engravidei e tive que casar porque estava com você. Eu fui no casamento da minha mãe porque ela teve que casar, porque eu estava lá já presente. Então, assim, que papo é esse de refletir? Como assim? Mas ela acha o máximo, na verdade. Mas ela fala, tipo, isso não existiu. Então, a impossibilidade, você quer pensar que refletir era uma escolha, a gente tem que entender que isso era a realidade para muitas das nossas mães, avós, bisavós, né?
e que adoecer as nossas corpas é um projeto político. A Morena Cardoso tem um trabalho muito de refletir, assim, por que as mulheres estão tão adoecidas, silenciadas, é um projeto político do patriarcado, né? A gente também olha muito para o impacto das maternidades nesse processo de individuação. Então, dá a possibilidade das mulheres fazer o discernimento, né? Discernir o que é dela, o que é do outro, o que é da história dela, o que é da antepassada dela, o que é do que ela está vivendo ali naquele momento, e elaborar essas experiências contribui para que cada uma possa, né, se conectar com o seu self, se individuar e aí por diante. E a gente olha muito também para a função do medo. Sempre que a gente olha para uma emoção dentro desse contexto, a gente nunca vai pelo caminho do classificar, é boa, é ruim, o medo é ruim, a tristeza é ruim, a alegria é boa. Qual é a função dessa emoção? Qual é a função que ela tem na vida? Então a gente olha para o medo com uma função. E aí uma frase da nossa orientadora que é lindíssima, né? Quem está no mar se localiza pela luz de um farol em terra firme e sabe que é nessa direção que deve ir. Então a gente pode pensar que o medo, ele sinaliza essa saída do nosso inconsciente, ele sinaliza algo que a gente precisa trazer à tona. Então o medo, ele atua como esse farol que ilumina o caminho na escuridão das infinitas possibilidades. Então, diante de tudo isso, a gente entende que é saudável sentir medo. Entendendo o contexto social, essa sobrecarga, enfim, tudo que a gente passou muito em pinceladas aqui, é saudável sentir medo. A questão é o que a gente faz diante dele. Se a gente enxerga ele como um farol ou como uma pedra no caminho, né? E o quanto a gente consegue diferenciar se a raiz desse medo diz respeito à nossa história individual ou coletiva. Para onde a gente quer ir aqui, como grupo? Para uma relação com o medo que saia de paralisante para orientador, de ameaça para indicador de caminho, de bloqueio a fonte de autoconhecimento, e que isso possa refletir nos nossos processos decisórios, trazendo maior clareza sobre os desejos autênticos, reduzindo a ansiedade sobre a decisão. Então, a gente não espera que, nossa, vamos ajudar todo mundo a sair daqui com uma resposta, mas que, se vocês conseguirem não ter esse frio na barriga necessariamente, essa coisa que às vezes é atordoante, que é grande demais para processar diante da dúvida, já é um caminho, né? A aceitação da complexidade do processo não é simples mesmo, não tem resposta mágica. A gente não vai daqui, em 9 encontros, encontra a solução, a resposta. Não vamos por esse caminho, né? Mas, e sim, como a gente aceita a complexidade desse processo. E apoiar a construção de significados, a elaboração de simbologias pessoais, a integração dos aspectos ancestrais que foram vividos pelas mulheres que vieram antes, e esse desenvolvimento de recursos internos. E aqui a gente também olha para um recorte histórico, né? A gente se localiza e entende que o patriarcado tem 3.000 anos. O capitalismo, de onde ele origina, né, essa visão do maternalismo que as mulheres são as grandes responsáveis, tem 500 anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, essa visão do que é ser mãe, o conceito do que é ser mãe, tem 500 anos numa história de 4 bilhões. Tem um projeto que é o Deep Time Walk, que eles fazem, o cara criou uma caminhada para a gente entender o tamanho da história da Terra. 4 bilhões de anos é muita coisa para a gente entender. Então, tem uma trilha que ele faz de 4 quilômetros, tipo 4 horas caminhando. Aí ele vai caminhando, falando, aqui não tinha água ainda, aqui chegaram os dinossauros, vai caminhando. O mundo que a gente vive hoje, a sociedade patriarcal capitalista, tem 500 anos. Isso significa, tipo, 5 milímetros. É tipo um negocinho assim, ó. Você passa 4 horas andando e é um negocinho aqui. E aí a gente aceita que tudo que foi construído nesses 4 milímetros de história são as verdades absolutas sobre como a gente tem que viver e que a gente não pode reconstruir e criar a nossa forma de estar nesse contexto, né? Dentro desse recorte histórico, a gente também tem que levar em consideração a opressão das mulheres que o patriarcado trouxe e uma fala que a Morena traz muito forte, né? Quando o controle das corpas, ela chama os corpos de corpos, já para trazer essa inquietação, assim, né? Quando o controle das corpas começou a acontecer de dentro para fora, quando nós, mulheres, começamos a nos oprimir antes mesmo de irmos para a fogueira, foi que a caça às bruxas cessou. Então, quando a gente começou a desconfiar da gente mesma, a perder a nossa potência, a não expressar nossas vontades, não precisava mais de fogueira, porque as mulheres já estavam anestesiadas. E a gente cuidar desses aprisionamentos que acontecem de dentro da gente ajuda a sair desse lugar, né? É um antídoto para a gente sair desse lugar que o patriarcado nos colocou. E ela fala, e eu acredito muito nisso também, que ainda é possível a gente reativar as memórias no nosso corpo de gerações que não viviam sobre esses padrões vigentes. Então, se existiram mulheres que não estavam
totalmente submissas e totalmente levadas a seguir um único caminho de vida, a gente pode ativar isso e buscar viver na nossa vida também. Se essa visão maternalista, principalmente, de que é só papel da mulher, o cuidado, a responsabilidade, a sobrecarga, tudo isso que a maioria dos nossos medos, se a gente for olhar para toda a lista de medos que vocês falaram, muitos desses medos estão muito mais relacionados na forma como a sociedade coloca a maternidade hoje do que como a experiência necessariamente precisa ser. E se essa visão de que a maternidade precisa ser desse jeito foi implantada em nós, a gente pode plantar outras coisas. Se foi escrito, tudo pode ser reescrito e parte da nossa reflexão individual também, como a gente quer vivenciar. E aí a gente pode, para alargar essas visões, esses conceitos, pensar em outras cosmopercepções também. Na visão tupi-guarani, por exemplo, a criação ela é vista como algo prazeroso. Então, diferente das religiões católicas, em que fala muito, né, do sofrimento, de Jesus, é muito pela via do sofrimento, a prova do amor é o sofrimento. Na visão tupi-guarani, ela fala, né, Nhanderu, que é o ser criador, ele me ama porque ele fez frutas deliciosas para eu comer. Eu sei que ele me ama porque ele fez esse mundo delicioso, essa água fresquinha, essa chuva deliciosa. Então é pela via do prazer. Por que eu preciso ir pelo caminho da dor? É a mesma coisa com relação a maternar ou não. Por que precisa ser pela dor, pelo sofrimento, essa dúvida gerar angústia e a gente não pode buscar e vislumbrar a possibilidade de ser prazeroso, das dificuldades que a gente encontrar o caminho do prazer, a conexão com o prazer. A visão budista também, ela amplia significados. A gente tem o livro da Elizabeth Matisneng, eu nunca sei falar o sobrenome dela, que é esse poder da pergunta aberta, a gente conviver com a pergunta e se maravilhar, né? Então, em vez de encontrar uma resposta, ampliar o significado. Fazer meditações a respeito desses conceitos que são tão rígidos, sólidos, maternidade, é isso. E se eu me abro para ver os vários significados, né? A gente se permitir derreter certezas. Então, a Cacilda, desse livro Pariremos com Prazer, ela a partir desse lugar, assim, né? Nossa, muitas mulheres hoje em dia têm medo da dor do parto, sofrimento do parto, porque é duro, é difícil. E ela foi investigar uma tribo onde as mulheres, não, dor no parto, não, eu nem ouvi falar disso, que como assim, dor no parto? É um negócio prazeroso, cósmico, que parada é a de dor? Mas peraí, se tem um lugar no mundo onde as mulheres estão vivendo o parto sem relacionar isso à dor, isso significa que isso é possível de viver. E aí ela faz uma investigação, é lindo esse livro, Pariremos com Prazer, o quanto ela olha para a fisiologia do útero, com as ondas, né, a contração, que é uma palavra que traz a dureza, né, contrai, e aí ela fala que o órgão, na verdade, ele faz ondas, e essas ondas geram prazer, e a construção de que isso é dolorido tem muito mais a ver com o contexto histórico do que com o órgão em si. É lindo essa visão que ela abre, assim, né? Então, se existe a possibilidade de ser prazeroso para alguém, algo que eu só vejo como uma possibilidade de dor, se existe a possibilidade de ser prazeroso, então isso existe para mim também. Se existem outros arranjos, existem para mim também. Eu posso encontrar o meu jeito de fazer a minha combinação mais prazerosa. E aí, para finalizar, essa referência que é básica, assim, para quem olha, né, para esse tema, que é a Elizabeth Badinter, acho que ela foi a primeira ousada a falar que não existe instinto materno biológico, e sim que é uma construção, é um amor conquistado, o mito do amor materno. Existe sim, ele é uma construção, e que se é um privilégio, se dá a possibilidade de se dedicar a essa conquista, que esse privilégio seja direito para muitas mulheres. Então, para a gente começar o ponto de partida, a gente olha, né, para esse contexto histórico, como eu falei, por isso que eu queria deixar gravado assim, daria para ficar fazer um curso só sobre cada uma dessas referências, assim, teórico, não é o nosso objetivo, aqui tem umas pinceladas, vou deixar links, nomes para quem quiser se aprofundar, vale muito a pena. Só que a gente parte aqui no nosso Desconstruções, antes de chegar no tema da maternidade, a nossa jornada começa com a reflexão: quem é essa mulher que está chegando aqui nesse grupo? Esse é o ponto de partida do nosso processo. Antes da gente falar de maternidade, antes da mãe, vem a mulher. A maternidade é um assunto, não o todo. Isso já é um deslocamento. Um grupo sobre maternidade, mas a gente não vai falar só sobre isso. A gente começa com essa reflexão, e a prática que eu vou puxar para a gente fazer hoje, tem a ver com essa reflexão, né? Com esse olhar de quem é essa mulher.